Os 42. Eu ontem à noite, conversando com a Joelma, falei: Jô, nem sei o que eu prego amanhã. E nós que pregamos a palavra do Senhor, a gente precisa da presença de Deus em nossas vidas, porque sem a presença dele nós não somos nada, né? E Deus então hoje pela manhã já me direcionou até o Salmo 42, já falou ao meu coração, e agora eu quero transmitir aos irmãos aquilo que Deus falou ao meu coração primeiramente. E como a Esther falou aqui, os louvores são também bem escolhidos, né? O Vitor é responsável por a escolha dos louvores, e as letras dos louvores falam ao nosso coração. Então cante realmente os louvores com bastante força, porque fala ao nosso coração, ele prepara a palavra, né? Então a palavra de Deus diz que Deus habita em meus louvores, e habita mesmo. E Deus então falou comigo no Salmo 42, eu quero 42 e 43, tá? Que são juntos. Vamos lá. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, conceda-me o Senhor o seu fiel amor, de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitastes? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Até aqui dá para nós pensarmos nessa noite. Deus já falou ao meu coração. Se você quiser desligar esse ventilador, pode desligar, Juninho, por causa da tosse aí. Há momentos em nossa vida que a gente se encontra assim, como o salmista aqui, nesse Salmo 42 e 43, com a alma abatida, né? Eu pensando, já me lembrei daquele louvor que nós cantamos aqui: por que se abate, ó minha alma? Se alguém quiser arriscar a cantar aí, pode ficar à vontade no final desse culto, porque caberia corretamente nesse monólogo, nessa mensagem. Mas o fato é que em alguns momentos de nossa vida nós nos encontramos assim, com a alma angustiada, abatido, né? Diante de problemas que nós enfrentamos, diante de situações complexas que nós enfrentamos, nós acabamos ficando abatidos, para baixo, depressivos, né? Mesmo nós que servimos a Deus. O salmista aqui, dos coraitas, eles eram levitas, né? Eram levitas, mas diante de um problema que ele estava enfrentando, diante de situações que ele enfrentava, ele se encontra
abatido, se derrama diante do Senhor, chora angustiado. O salmista nos fala, né, de quando ele ia até a casa do Senhor. O Salmo 42, 43 vai falar sobre essa tristeza de ter de não estar na presença de Deus. A história mostra que eles se encontravam refugiados, que eles se encontravam aprisionados, então eles não podiam participar dos cultos que eles faziam a esse Deus. É como se nos dias de hoje você impedisse um adorador fiel de cantar ao Senhor, de estar na presença de Deus. Imagina se vier uma lei aqui no Brasil que impede as pessoas de cultuar nas igrejas, e aí eles sentirão falta de não poder estar na casa do Senhor, né? Há uma frase que diz que nós sentimos falta quando nós perdemos algo, né? Então o salmista, ele se encontra angustiado porque ele sente-se triste, porque ele não está conseguindo participar da presença de Deus. E nós sentimos isso nos dias de hoje, em alguns momentos da nossa vida, né? Nós nos sentimos frios, nós nos sentimos para baixo, nós nos sentimos o famoso esfriamento espiritual que tem abatido a igreja, tem abatido as pessoas, né? É bíblico isso. Quando nós ficamos tristes, quando nós vemos injustiças sociais, né? O cristão, ele deve se entristecer com essas coisas. O cristão, ele não pode negar um problema que o cerca, né? Então, se você é um cristão autêntico, você deve se entristecer com as injustiças sociais, com a corrupção que assola a nossa nação, que tira o futuro de jovens, de crianças. Então o cristão moderno, ele precisa lutar contra essas coisas. Eu fico abatido, irmãos. Eu fico extremamente triste quando eu vejo um país como o nosso, tão grandioso, tão maravilhoso, assolado numa corrupção, onde pessoas tiram a produção, o suor de jovenzinhos, né? A Samira aqui é um exemplo. Ela está estudando engenharia elétrica, essa menininha, essa garotinha aqui, e ela enfrentará problemas. Passa ali 4, 5 anos, Samira, 5 anos numa faculdade. E eu fico triste, irmãos, quando um jovem passa 4, 5 anos numa faculdade e quando vai procurar um trabalho, ganha ali 2.000, 3.000 reais, 4.000. Isso é uma tristeza, isso é um absurdo, isso é uma injustiça social. Então nós precisamos, como cristãos combater, nos entristecer com isso também, né? Para que o país, para que a nossa nação seja uma nação próspera em todos os sentidos. E aí eu me entristeço quando um vereador, né? Nós estamos em tempo de política, é bom falar sobre isso. Quando um vereador aqui que não precisa nem um curso médio ganhar 10.000 reais, isso aí tem que tá errado, né? A garotinha aqui se esforça, ela vai ganhar mais que a engenharia elétrica, mas a média geral de pessoas que estudam, que fazem a faculdade, vai ganhar quando ganha, irmãos, quando consegue. Então são injustiças sociais que o cristão autêntico, ele precisa combater, ele precisa brigar com isso e não aceitar essa situação. Então fica abatido, eu fico abatido, né? Péssimos líderes que nós temos em nossa nação, que propaga ainda mais as coisas que desagradam a Deus. Então tudo isso, irmãos, culmina, nós que somos cristãos, em agradar a Deus. A nossa existência é para agradar ao Senhor, e isso tudo faz com que muitas pessoas começam a perder a sede em Deus, começam a perder a vontade de estar na presença de Deus. Os problemas, as pessoas acabam perdendo a vontade de estar na presença de Deus. Isso aí acontece conosco. Então nós temos que tomar muito cuidado. E eu quero pensar primeiramente aqui por que nós perdemos, né? Muitas vezes nós perdemos essa vontade de estar na presença de Deus. Eu sempre digo, a pessoa que me levou até a igreja, não só eu, mas toda a minha família que foi em conjunto, hoje se encontra longe da presença de Deus, se encontra afastado, é um amigo, mas se encontra afastado porque enfrentou algumas lutas e perdeu esse desejo de estar na casa do Senhor, de estar na presença de Deus. Então, por que isso acontece? É interessante que quando nós olhamos também a vida de Jó,
nós percebemos que Jó enfrenta uma luta tão grande que ele, lá no início do livro de Jó, ele vai falar que ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu, de tanta angústia que ele estava passando. Então um homem íntegro, que como registra lá em Jó, mas que nesses momentos de angústia ele acaba passando por essa tristeza profunda e acaba não sentindo aquela sede, né? Por isso que eu gostei daquele cântico aqui: acende o fogo em meu coração, né? Eu não resistirei. Então nós precisamos disso em nossas vidas. Então, por que nós perdemos essa vontade de estar na presença de Deus? Por que muitos perdem essa vontade? E eu quero alistar algumas coisas aqui, entre outras, que acontecem isso em nossas vidas, que eu anotei aqui. Porque olha por que acontece isso. É importante nós pensarmos, para nós não passarmos por isso, né? Porque começamos, olha só, interessante. Por que nós perdemos essa vontade, essa sede? Porque nós começamos a buscar mais as coisas paralelas, substituindo pouco a pouco o tempo de Deus, aquele tempo que nós dedicamos ao Senhor. Nós começamos a buscar, a interagir mais com coisas paralelas, né? Coisas, não vou dizer coisas do mundo, como costumo dizer, mas coisas paralelas, substituindo aí, nós vamos substituindo pouco a pouco o tempo de Deus por essas coisas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. É muito sutil isso, né? Nós somos cristão. O cristão, ele deve brilhar os olhos pelas coisas de Deus. O cristão, ele deve participar ativamente dos cultos, cantar, louvar, orar, né? Buscar as coisas, o reino de Deus e a justiça, a sua justiça, como nós sabemos, né? Isso deve ser primário na vida do crente. Mas os dias de hoje, complicados que nós estamos vivendo, o mundo, ele nos bombardeia de tantas coisas boas, né? Coisas boas, que isso acaba substituindo o tempo essencial da vida do homem com Deus, né? Isso acaba substituindo, e o desejo de Deus é que nós façamos todas essas coisas, mas o tempo dele é dele. Então, irmãos, nós como cristãos, nós precisamos entender que nós somos livres para fazer tudo. Você é livre para se divertir, você é livre para tudo mesmo. Tudo, desde que haja um equilíbrio em nossas vidas, né? Nós somos livres. O adorador de Deus, ele é livre para fazer tudo. Você é livre para trabalhar, você é livre para se exercitar, você é livre para diversão com os amigos. Você é livre para tudo, né? O grande problema é que nós não conseguimos equilibrar de forma adequada as coisas, e gradativamente a gente vai começar a substituir, né, o tempo dedicado a Deus por essas outras coisas. E são coisas aparentemente boas. O trabalho, né? O trabalho é uma coisa que nós precisamos, todos nós. Mas se nós dedicarmos mais tempo assim, de forma exagerada, é evidente que há uma carga horária necessária aí para o trabalho. Isso é evidente. Mas se nós começarmos a tirar o tempo que é dedicado a Deus e colocar o trabalho, que é importante, nós estamos começando a errar em nossas vidas, em nossa vida espiritual. Então o trabalho, quando ele substitui o tempo de Deus, é errado, né? A diversão também. Diversão é importante, cuidar do corpo, da alma e do espírito. Mas quando nós começamos a trocar o estar na presença de Deus, o estar no culto com esse Deus que é digno de toda honra, toda glória, merecedor de tudo isso, nós começamos a trocar isso por diversão com amigo, futebol, né? Eu gosto de futebol, né? O Corinthians ganhou hoje 2-1 tal. Eu assisti o Corinthians, mas a hora de tomar banho eu vim pra cá e cultuar a Deus. Então, irmão, se você começa, o Corinthians ganhou, então eu vou tomar a minha cervejinha aqui, e dispara na 1, 2, 3, 4, aí já está errado, né? Porque você trocou o estar. É muito sutil isso, irmãos. Ativismo religioso também. Tem gente que fica 24 horas dentro da igreja, mais longe de Deus.
fica o tempo todo na igreja, mas longe de Deus. Então são coisas sutis. Então nós começamos a nos esfriar, quando nós começamos a trocar o tempo de Deus por outras coisas. Então nós pregamos muito aqui na nossa igreja que tem que haver o equilíbrio, né? Então que haja o equilíbrio. As redes sociais também, a rede social hoje é um perigo, né? A pessoa ocupa mais o tempo com a rede social do que em lendo a palavra, meditando na palavra de Deus, do Senhor. E dá para ficar sem a rede social. O meu celular estragou na sexta-feira, no sábado, no sexta. Eu estou sem o celular e estou passando normal. Interessante. Hoje eu peguei um livro, li um livro, né? Então assim, precisamos tomar cuidado, porque o tempo que é dedicado à rede social é muito maior do que o tempo que a pessoa lê na Bíblia. É interessante. A gente não fica sem o celular. Então essas coisas modernas, irmão, vai tomando o tempo nosso dedicado a Deus, e Deus se entristece com isso, como o salmista aqui se entristece. Então, primeira coisa que traz o esfriamento em nossas vidas é isso, é trocar. Então, se você é ativo aí, dosa bem o tempo, né? Separe o tempo ali de buscar a Deus. Olha, esse horário aqui é para Deus. Então vai meditar na palavra, vai ler, vai orar, e depois vai fazer outras coisas, tá? Pode fazer tudo aí, desde que haja o equilíbrio. O que acontece, o que pode acontecer também de nós perdermos essa sede, essa vontade de estar na presença de Deus? Nós começamos a duvidar do poder do nosso Deus. Nós começamos a duvidar do poder de Deus, né? Começamos a achar que nós podemos sem Deus. O hedonismo que nós temos pregado aqui há uns 3, 4 anos já, que coloca o eu no centro, nós começamos a duvidar do poder. Eu sem Deus não sou nada, irmãos. Até para pregar aqui, interessante. Ontem à noite eu citei para Joelma, como eu disse, meu Deus, o que eu vou pregar amanhã? Então, se Deus não estiver na minha vida, eu não consigo nem expressar, nem pregar. E achando que, quando eu começo a achar que eu posso em mim, aí eu começo a escorregar na minha vida espiritual, né? Começamos a achar que nós podemos sem Deus, que nós somos o cara, né? A Bíblia diz que nós não somos nada sem Deus. A Bíblia diz que nós somos como uma palha, né? Que nasce de manhã e logo desaparece. A Bíblia diz que nós somos vaso de barros, frágeis somos. A epidemia aí da Covid mostrou que nós somos extremamente falhos. Então, irmãos, quando nós achamos isso, nós começamos a duvidar do poder de Deus. Eu posso, né? Nossa, estamos terminando a construção lá porque eu sou o cara. Sou nada. Sem Deus eu não sou nada. Deus, Ele me dá o fôlego de vida. Deus, Ele me dá a força para poder trabalhar. Deus, Ele envia os recursos. Deus, Ele envia pessoas. Então nós somos um conjunto de pessoas. Somos um conjunto de pessoas adoradores de Deus. Então nós somos o máximo, mas com Deus do nosso lado. Então nunca deixe isso de lado, né? Sem Deus a gente não pode nada. O que acontece também, que nós esfriamos? Quando nós deixamos de aplicar as verdades bíblicas do nosso dia a dia, nas nossas decisões, e nós começamos a relativizar essas verdades. Quando nós deixamos de aplicar, o cristão, ele deve aplicar a Bíblia na sua vida, em todos os sentidos, né? Quando nós deixamos de aplicar essas verdades bíblicas, nós começamos a esfriar, nós começamos a relativizar, e isso nas coisas boas também, irmãos. Eu estou lendo um livro lá, os perigos do lado bom da alma. O nome do livro: Os perigos do lado bom da alma. Por que os perigos do lado bom da alma? Porque o lado ruim da alma a gente conhece bem fácil. A ira, as coisas que nós sabemos. Mas e o lado bom da alma? Porque há coisas que nós achamos que são boas, que são perigosas.
que nós praticamos achando que é um bem que nós estamos fazendo, mas quando isso que nós fazemos conflita-se com a Bíblia, é o perigo do lado bom da alma. Coisas que você vai fazer achando que é bom, mas que não agrada a Deus. A Bíblia deve ser um manual em nossas decisões, e quase sempre as nossas decisões pautadas na Bíblia vai na contramão das coisas que o mundo aprova. Então isso que vai esfriar as nossas vidas, essas três coisas, né? Nós trocamos o tempo dedicado a Deus por outras coisas, né? Nós começamos a duvidar do poder de Deus, e nós começamos a deixar de aplicar a Bíblia no nosso dia a dia, nas nossas decisões, que elas devem ser pautadas pela verdade bíblica. Doe a quem doer, né? E nos dias que nós estamos vivendo, por isso, irmãos, que as igrejas que dão uma relativizada na Bíblia, na palavra, geralmente elas enchem rápido, porque elas negociam a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é inegociável. Se você quer ser abençoado verdadeiramente, não negocie a palavra de Deus, né? E como que eu devo proceder para que eu possa acender novamente essa sede por Deus? Qual é o meu procedimento para que eu possa ter esse fogo no meu coração, como nós cantamos aqui? O que eu devo fazer para que eu possa ter essa sede por Deus novamente? Agora eu vou pedir para o Carlos aparecer, colocar lá, para frisar bem. Dedique o seu melhor tempo, a sua melhor oferta, o que você tem de melhor a Deus. Oferta, esquece de negócio de dinheiro, tá? Oferta é a sua vida, o seu tempo. Dedique o seu melhor, resumindo, a Deus. Versículo 1 ao 4 do Salmo 42: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Então, dedique o seu melhor tempo a Deus, né? Como o salmista aqui, que ele lembrava do tempo que ele ia com a multidão até a igreja, na casa do Senhor. Então, o nosso melhor tempo, a nossa melhor oferta deve ser dedicada a Deus. Lá em Malaquias, no livro de Malaquias, se tratando de ofertas, ele faz uma pergunta: tente oferecer isso ao governador, vê se ele vai aceitar, né? Por isso que eu friso, quando nós vamos ofertar algo para Deus, nós temos que dar o nosso melhor tempo, tudo que nós temos de melhor ao Senhor. Então, irmãos, quer acender o fogo novamente, aquele desejo, aquela alegria de estar na presença de Deus? Dedique o seu melhor tempo. Oração, levanta de manhã. Qual que é o melhor horário? Separe ali 5 minutinhos, 10 minutinhos. Agradeça a Deus. Deus, ele se agrada disso. Sabe por quê? Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Ele nos conhece profundamente. Ele sabe o que eu estou ofertando a Ele. Por isso que Caim e Abel houve aquele confronto lá de ofertas, e houve aquele problema todo. Então, quando eu vou ofertar algo para o Senhor da minha vida, né? Meu tempo, meus recursos,
Eu tenho que ofertar o melhor para Deus. Melhor, Senhor, porque Ele é merecedor. É Deus que nos sustenta. Se Deus tirar o fôlego de vida, a gente não tem mais nada. Eu acompanhei a Márcia Talaveira, já citei isso aqui algumas vezes. Quando ela esteve enferma com a doença que tirou a vida dela, eu acompanhei ela toda a doença até quando ela morreu. E ela ficava arrependida de não ter ofertado mais para o Senhor, de não ter participado mais do reino de Deus. Então, dê o seu melhor para o Senhor. Segundo ali, Carlos, jamais duvide do poder de Deus. Jamais duvide do poder de Deus. Creia e haja também. Versículos 5 e 6. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Então, irmãos, jamais duvide do poder de Deus. Mesmo nos momentos de angústia, Deus ele está presente em nossas vidas. Creia, mas também haja. Coloque a ação. A verdadeira fé, ela vem junto com a ação. Às vezes a gente está abatido, a nossa alma, né? Triste, a gente fala que crê em Deus, a gente fala que confia em Deus, e nós estamos abatidos por um problema. Então o crente é verdadeiro, o crente que crê realmente no Senhor, ele vai ficar abatido, ele vai ficar triste em alguns momentos, mas ele vai agir. A palavra do salmista diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, se isso é verdade em minha vida, eu preciso agir. Estou triste aqui, Senhor, estou abatido, mas eu vou agir em relação àquilo que eu desejo. O Salmo de número 9, o Salmo de número 9, versículo 9 ao 12, olha que palavra linda, quer ver? Salmo de número 9, versículo 9 ao 12 diz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclama entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Vejam só, está triste? Clame ao Senhor, cante louvores. Ele não ignora o clame a mim, responder-te-ei, mostrarei coisas grandiosas e sondáveis que você não conhece. Então, irmãos, jamais duvide do poder de Deus. Está abatida a sua alma, está triste, está perturbada, não duvide do poder de Deus. Creia e haja dessa forma. Começa a cantar, está complicado o negócio, começa a cantar, vai lá, triste, abatido, porque se abate a minha alma, vai cantando aí, vai dando glória, passando pela prova, igual aquele camarada falava lá, vai passando pela prova, dando glórias a Deus. Então é assim que Deus ele age em nossas vidas. Terceira atitude que eu preciso praticar na minha vida: fale com Deus, conte para Ele as suas angústias. Fale com Deus, converse com Deus. Versículos 7 ao 10. Abismo chama a abismo, ao rugir das suas cachoeiras,
Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite seja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecesse de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Então, irmãos, fale com Deus. Está passando por situações complicadas, momentos de angústia? Não vai lá na rede social se lamentar lá não. Hoje é comum, né? Vai lá no Facebook da vida e coloca isso. Ninguém liga para isso. Fale com Deus. Está passando por momentos difíceis, né? Senhor, o que eu vou pregar amanhã, domingo à noite? Fale com Deus. Aí quando levanta de manhã, Deus dá uma mensagem para você. Fale com Deus. Não é se lamentar nas redes sociais, não é buscar ajudas que não vão te levar a nada, não é pegar atalhos que levarão para um abismo ainda maior. O abismo chama abismo, né? Quando nós estamos angustiados, às vezes, né, nós não falamos com Deus e buscamos atalhos que pioram ainda mais as coisas. Mas é falar com Deus, contar para Deus, conta as bênçãos para Deus, conta as angústias para o Senhor. Fale com Ele. Deus é vivo, irmãos. Deus, Ele conhece, Ele fala conosco. Quarta atitude que eu preciso, importantíssima essa aqui, como as outras. Faça uma reavaliação da sua vida, né? E recomece novamente. Faça uma reavaliação da sua vida e recomece novamente. Porém, corrigindo sempre aquilo que for necessário. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas se passaram e tudo se faz novo. Então, faça uma reavaliação. O 42, versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O 43, versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Recomece novamente. Recomece quantas vezes for necessário, mas corrigindo aquilo que precisa. Não adianta, irmãos, tentar recomeçar errado. O recomeço ele deve ser sempre, porém partindo com novas atitudes, atitudes corretas, atitudes cristãs. Não adianta recomeçar. O pastor Júnior trabalha com restauração de casamentos ali, ele sabe disso. O casal separou ali e tal, aí vai recomeçar novamente. Se ele trouxer aqueles problemas antigos, vai voltar tudo novamente, né? Eu estou com um problema financeiro, preciso recomeçar a minha vida financeira. Isso é importante, tome cuidado. Eu sempre digo aqui, muito cuidado com a vida financeira. Isso é um perigo para dissolver casamento, enfim, tudo, doenças e tal. Vai começar uma restauração na sua vida financeira, recomece, mas corretamente. Quebra os cartões de crédito, primeira coisa que faz aí, né? O limite do cheque especial não é salário. Recomece corrigindo aquilo que for necessário. Viva o mais simples possível.
Isso vai trazer bênção, vai trazer paz. Recomece novamente, é bíblico também. Eu citei, eu não sei se foi quinta-feira aqui, que quase que 80% do brasileiro está endividado. Então, irmãos, é uma área perigosa na nossa vida que precisa tomar muito cuidado. Então, recomece, faça uma avaliação ali, o que eu preciso cortar aqui para que eu possa ter paz nessa área da minha vida também. É assim que funciona. Senão a alma vai ficar abatida. E depois a gente vai culpar Deus. Então Deus, ele está o tempo todo nos dando novas oportunidades, mas exige de nós uma postura, uma conduta. Ai, pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou naquele pastor, tem uma igreja ali, tem uma irmã lá, que se ela colocar a mão vai resolver meus problemas todos. Não existe isso, gente. Não existe isso. Tem um irmão lá poderoso, nossa, ele vai resolver. Não existe isso. Deus, ele trabalha da forma correta. Deus é justo. Então, todos os dias, Deus, ele nos dá o tempo todo novas oportunidades. Basta nós fazermos o que é correto diante dele, né? Em casa nós estamos construindo ali, mas a gente tem um cuidado, né? Eu querendo comprar, Joelma, cuidado, Ira, segura aí. Eu querendo comprar coisas para abençoar. Olha só, semana eu queria comprar cimento, a Joelma segurando, cuidado aí, né? O Juninho ali também ajudando. Tudo dentro de um controle, irmãos. É assim que funciona. Ah, mas não tem fé, não. Tem fé, né? Mas tudo dentro do limite, tudo dentro de um controle aí, para que a gente não venha a sofrer aí depois, né? E quinto e último, tá? Recomece novamente na quarta aí, ó, mais uma vez. Avalie a sua vida aí, né? Corrija ali o que for necessário. Você vai ver se a coisa não vai funcionar. O cristão precisava ter mais aula de economia, né? Fazer uma reservinha ali para o momento das vacas magras, né? Quinto e último, seja grato ao Senhor pelo que você tem. Isso é difícil também. Tinha uma historinha aí antiga que você sabe, eu vou contar, que diz que um irmãozinho ia para a igreja a pé, oh Deus, me dá um fusquinha, nem que seja velho para mim. Aí Deus deu fusquinha para o irmão. O fusquinha andava enguiçado. Oh, esse fusca que o senhor me deu, só anda enguiçado só. Foi o que ele pediu, né? Seja grato a Deus pelo que você tem. Salmo 50, versículo 23. Olha que diz Salmo 50, versículo 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então, irmãos, eu poderia citar lá em Números, né? Pessoal que perdeu toda a bênção porque não eram gratos a Deus. Ah, Senhor, eu quero água, Deus dava água. Eu quero carne, dava carne. Eu quero... reclamando o tempo todo. E nós somos assim, sabia?
A gente está a pé, pede o Fusquinha e Deus dá o Fusquinha, daqui a pouco a gente pede o EcoSport e Deus dá o EcoSport, daqui a pouco pede o BMW, daqui a pouco... Seja grato. Seja grato pelo que você tem. Ai, Senhor, por que o Senhor não me deu isso aqui? Então, irmãos, a gratidão é um dos requisitos também para sermos abençoados. E aí, a nossa alma vai se alegrar. Os problemas fazem parte da nossa existência, tá? Como eu sempre falo aqui. Enquanto temos vida, nós teremos problemas. Mas esses problemas, eles são solucionados com a presença de Deus em nossas vidas, com a alegria de estar na presença de Deus, né? Tem um salmo que eu quero, estava esquecendo de citar aqui, mas eu quero, deixa eu ver se eu lembro qual salmo que é. Salmos, para a gente encerrar aqui. Salmo 51. Salmo 51, versículo 10 ao 13, diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então, irmãos, peça a presença de Deus. Sem a presença de Deus a gente se abate realmente. Então, glória a Deus por você que está aqui, está lutando aí, está na peleja aí, mas está na presença de Deus. Então isso é importante em nossas vidas, amém?